Oi, oi, oi! Você já ouviu falar sobre os traços de caráter? Não? Então fica aqui comigo que eu vou apresentar para você os 5 traços de caráter. Eu sou Diana Prenzinati e quero apresentar para você então agora os 5 traços de caráter que foram descobertos por William Reich e Alexander Loy. Os 5 traços de caráter são o esquizoide, o oral, psicopata, o masoquista e o rígido. Calma, porque esses nomes foram os nomes dados pelos seus criadores. Então, eu aqui vou honrar chamando esses nomes, mas você não se assuste porque esses nomes não têm nada a ver com nenhum tipo de distúrbio ou patologia. São apenas características que foram descobertas por William Reich, depois aprofundadas por Alexander Loy, para falar de mecanismos de defesas que todos nós desenvolvemos quando nós éramos criança. Isso mesmo, como todo mundo aqui que está me assistindo já passou por essa fase da infância, que é do útero da mamãe até mais ou menos 6 ou 7 anos, então todos nós, de alguma forma, desenvolvemos esses traços que são características que nós utilizamos para nos defendermos do mundo. É isso mesmo. O que ocorreu com a gente nessa fase, que são 5 fases que eu vou apresentar para você, foi pequenos traumas ou pequenos estresse. Só que quando nós éramos crianças, nós não sabíamos muito bem como lidar com aqueles fatores estressantes que tinham no ambiente ou no mundo externo ou com as pessoas que estavam perto de nós. Porque nós não tínhamos todo um recurso lógico para lidar com aquilo. E às vezes a gente não tinha nem recursos de força física. Então vamos lá, o esquizoide se desenvolveu no útero, então do momento da união do espermatozoide até mais ou menos 10 dias a 1 mês. E dentro do útero da mamãe, o esquizoide, ele viveu aquele universo e ele, sempre que aquele útero se contraía, o que acontecia é que ele se retirava e ele se mantinha, como a gente fala, ausente. É melhor eu não me mover, porque se eu me mover eu posso correr o risco de me machucar. Então aquele útero ficava contraído. Se eu me mover, posso correr o risco de machucar essa parede, sendo que o esquizoide ele não sabia que existia um outro universo fora do útero. E a dor do esquizoide é se sentir rejeitado, porque dentro da cabeça do esquizoide, dentro da mente do esquizoide, nessa fase que ele se retirava todo para a cabeça, o que acontece é que ele imaginava dentro dele que ele não era bem quisto ou querido, então ele tem essa dor, que é a dor da rejeição. Por acaso você sente essa rejeição? Será que essa sua rejeição nasceu com você? Quer dizer, nasceu com você por quê? Porque se desenvolveu essa característica lá, no útero da mamãe, e não necessariamente a sua mamãe tenha te rejeitado, mas é a forma como você interpretou. Faz sentido isso para você? Então, se você tem essa dor, vamos chamar de dor, se você tem esse desconforto sempre de se sentir rejeitado, talvez seja algo que você tenha que ver, porque está lá na sua infância, lá no período do útero, tá? E o oral é logo que você nasce e você recebe o alimento, que é, você começa a mamar, você recebe a mamadeira, então você recebe o alimento tanto da nutrição do leite como da nutrição do carinho da mamãe. E a dor do oral é ele se sentir abandonado, porque nem sempre ele foi atendido prontamente. E ele tem o recurso dele, que é ele falar, se comunicar, se expressar. Já fala a própria palavra, o oral. Então, aquele ser bebezinho, ele desenvolve essa capacidade de gesticular no mundo e receber o mundo através da oralidade, da boca. E aí nós temos o psicopata, que é depois que a criança passa pelo desmame e começa também a engatinhar, começa a andar, dar os primeiros passos e começa a ir além do colo da mamãe. E aí ele vai explorar o mundo, digamos assim.
E aí, desde cedo, tem uma parte em nós, que é essa parte que, segundo o Reich, que chama psicopata, que consegue articular muito bem com os ambientes, com as pessoas, negociar, liderar. Então, esse é um recurso que todos nós possuímos, a liderança. O recurso do oral todos nós possuímos, que é a comunicação. Então, alguns falam bem, outros não tão bem, mas é algo que você pode desenvolver, porque esse traço de caráter está dentro de você. E aí tem o masoquista, e o masoquista é quando nós passamos por aquele período do piniquinho. Piniquinho quer dizer o quê? Eu tenho que tirar as fraldas e fazer as minhas necessidades lá no vaso sanitário. Só que às vezes não dá tempo. E aí o que acontece é que esse período é um período para a criança que ela tem que fazer um pouco mais de esforço para falar para a mamãe: ai, eu preciso ir no banheiro. E às vezes não dá tempo porque os esfínteres ainda não estão com todo o controle, toda a força. E aí a criança ela passa por alguns tipos de desconforto, alguns tipos de humilhação. E aí a dor é a humilhação e o recurso é a força, porque o masoquista ele desenvolve uma capacidade de conter. Então, de todos os traços, o masoquista é o mais parrudo, o mais forte. E aí vem a rigidez. Mais ou menos em torno de 5 a 7 anos, nós vamos desenvolvendo no nosso corpo um corpo um pouquinho mais cheio de tônus, digamos assim, mais durinho. E aí o rígido, ele tem uma capacidade do quê? De ter um corpo mais perfeito, um corpo mais harmônico. Então, também, essa fase de 5 a 7 anos é quando o rígido ele está ali naquele ambiente, observando que não existe só papai e mamãe, existe todo um universo, existe o vovô, existe a vovó, o titio, a titia, e ele começa a perceber o mundo em pares. E o que quer dizer o mundo em pares? Eu me relaciono com papai e mamãe, eu me relaciono com vovô e vovó, eu me relaciono com o titio e a titia, eu me relaciono com o mundo, porém, quem é o meu par? Então, é o momento do que nós chamamos, que essa criança está aprendendo quem ela é no mundo, qual é o papel dela ali naquela família. E também é conhecido como a fase da triangulação. A triangulação quer dizer exatamente isso, eu triangulando com várias coisas. E o que quer dizer isso no mundo quando você é adulto? Às vezes você pode estar trabalhando em 2 lugares, às vezes você pode gostar de 2 coisas, às vezes você gosta de mais pessoas do que você gostaria. Eu queria só gostar de uma pessoa, só que eu gosto de mais pessoas. Então isso é uma personalidade em nós que se chama rigidez. Então, eu apresentei para vocês os 5 traços, cada um dos traços tem as suas dores e seus recursos, e no próximo vídeo eu vou aprofundar um pouco mais sobre cada um desses traços. E se você gostou desse vídeo, então faça os seus comentários aqui, compartilha com os seus amigos, e aí eu te garanto que no próximo vídeo eu vou aprofundar cada um desses traços, falando mais sobre onde está a dor, como você trabalha com a dor e como você também pode ativar os seus recursos, porque afinal de contas todos nós somos criativos, sabemos falar, sabemos também nos autoliderar, sabemos usar nossa força e também sabemos ser proativos no sentido de executar o que nós queremos para fazer com que a nossa vida aconteça e floresça. Harion, Harion, nos vemos no próximo vídeo.